Deus seja louvado. Amém. Damos início a esse santo culto e louvor a Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar, irmãos, a louvar a Deus com o hino 118, 118. Glória a Deus, santo é o Senhor. Pai celestial, glória ao teu nome.
Glória a Deus, santo é o Senhor. Esse é o intuito, né, irmãos? De um dia vivermos com Ele na sua mansão celestial, onde não tem tristeza, onde não tem aflição, onde ficará todas as nossas guerras, aquele dia lá no dia da alegria, no dia da vitória, daquele que ama o Senhor, daquele que o serve. Tenho certeza dentro do meu coração, por mais que nós estejamos passando luta, passando prova, tribulação, por mais que a guerra possa estar no teu caminho, você possa, neste dia, nesta noite, nesta início de noite, estar ouvindo este hino, teu coração ardendo e você com medo de não ter força de chegar até o final dos seus dias e um dia ver a face do Senhor no céu como ela é. Mas se você está na comunhão, tenha certeza de uma coisa: o pavio que fumega não se apagará. Um pai não abandona um filho, e ainda que o adversário possa ter jurado vingança contra a tua casa, contra a tua família, você pode dar um glória bem gostoso. Senhor que te separou, que te escolheu para esta obra, Ele te conduzirá até o fim dos teus dias. 205, 205. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Pai celestial. Aleluia. Glória a Deus. Certeza é que vamos desfrutar, né, irmão? Certeza também que é o Senhor que nos fez herdeiro. Não é o homem, não é o nosso amigo,
não é aquele que quer dar um jeitinho de fazer alguma coisa para nos ajudar, é o Senhor que nos fez herdeiro. E se Ele tem poder no céu, na terra, e Ele criou todas as coisas, Ele vai criar um caminho para que você possa chegar até o fim dos seus dias servindo o Senhor, para você cantar o hino da vitória lá no céu, junto com aqueles que vencem a luta, vencem a tribulação, vencem a guerra, e que na misericórdia do Senhor vão chegar até o fim dos dias para cantar vitória. Nós vamos buscar o Senhor na oração, irmãos, nesta noite, né? Temos pedidos, tem enfermidade, causa bastante necessidade no meio do povo, família, quantos que estão, irmãos, nesse momento chorando também seus entes queridos. Então vamos apresentar na mão do Senhor Jesus, que Ele possa passar com o seu bálsamo consolador e possa, né, irmão, nesta noite colocar a paz dentro do nosso coração e a fé, para que possamos alcançar da sua presença aquilo que precisamos. Também nós somos ali da região de Sorocaba, onde Deus dá graça de atender. Sorocaba, Votorantim, cidade de Capela do Alto, região de Iperó, irmãos, e o filho do nosso cooperador, o Lucas, ele não está passando bem de saúde, né? O servo de Deus pediu para nós santos nessa necessidade também, para que orando ao Senhor, tenho certeza, o Senhor fará uma obra, irmão. Quanta necessidade tem no meio do povo, quantos que estão lutando, mas bem-aventurado é aquele que tem fé na oração, aquele que quando ora, ele acha, irmãos, e tem dentro do coração uma certeza viva, que por mais que ele seja fraco, por mais que ele seja pequeno, por mais que o adversário tente colocar tanta dificuldade na frente dele, mas se ele tiver a fé no Senhor, ele tem certeza que a oração dele chega até o céu, e no tempo certo o Senhor aparece e manifesta a obra que há necessidade naquela casa também. Vou pedir que o Senhor mande o conselho da palavra, e que nesse santo culto nós possamos sentir a sua presença dentro do nosso coração. Você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, Deus sabe a tua necessidade, Deus sabe a tua guerra, Deus sabe aquilo que você precisa, aquilo que você está passando. Fica na comunhão, nós já cantamos o hino, já percebemos o nosso coração se movimentar, nossa alma já começou a ser, irmãos, visitada pela presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus. Então, na comunhão, aonde você estiver, irmãos, fica na comunhão e ajuda nós nessa oração. Junta a tua comunhão com a oração que vai ser feita aqui, e coloca nela a tua necessidade, coloca nela a tua aflição, ainda que por nós ser homem, ser humano, ser falho, falte palavra em nós, mas tenha certeza de uma coisa: o Senhor conhece o teu coração e a tua necessidade. Esteja onde você estiver, fica na comunhão junto de nós e creia, a tua necessidade chegará na mão do Todo-Poderoso. Ele tem poder de chegar e fazer a obra que o teu coração precisa. Unidos debaixo do sangue do Senhor Jesus, buscamos a sua face em santa oração. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Eterno Deus e Pai nosso que estás no céu, no nome santo de Jesus, o teu Filho, nossos joelhos se dobram na tua presença, Senhor, te dando graça pela tua misericórdia, por tu ter escrito o nosso nome no livro da vida, ter raiado dentro do nosso coração a luz da tua palavra, ter nos guardado no dia da aflição, no dia da luta, no dia da guerra. Tu tens nos sustentado, Senhor, na tua presença, e temos certeza dentro do nosso coração que toda vez que buscamos, toda vez que batemos, toda vez que clamamos, toda vez que a nossa alma geme na tua presença, Senhor, tu responde a voz da nossa oração, nos visitando, nos alegrando e trazendo até nós a nossa necessidade. Senhor, graças te damos por tu ter preparado de mais uma vez estarmos na tua presença, falando do teu nome, sentindo a tua presença, manifestando todo o nosso amor, Senhor, pela tua palavra, e a alegria que nos toma quando estamos na tua presença, Senhor. E damos graça por este culto, preside junto de nós, nos ajuda, nos dá guia, direção
direção do Teu Espírito, que a voz nossa, Senhor, junto à virtude do Teu Espírito, possa entrar dentro do coração da alma aflita, da alma necessitada, de todo aquele que está necessitado da Tua presença, da Tua palavra, da manifestação do Teu Espírito, Senhor. Derrama sobre nós a Tua presença santa, poderosa, para que por ela e na luz Tua nós possamos vencer tudo, no nome do Senhor Jesus. Toma na Tua mão os pedidos de enfermidade, causa a família, Senhor, testemunhado, toma os enfermos, toma os atribulados, Senhor, toma os filhos dos nossos irmãos que estão enfermos, enfim, quanta luta, quanta guerra na terra, toma na palma da Tua mão, toma as autoridades, toma todo o Teu povo, toma toda a alma, toma todo aquele que nesta noite, Senhor, está tendo alegria, o desejo e a necessidade de estar nos acompanhando neste santo culto de adoração ao Teu nome. Permita que a Tua mão santa e poderosa chegue a todas as necessidades, a todas as casas, não importa, Senhor, a qual denominação, Senhor, segue, o importante é seguir a Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, Senhor. Quebra as barreiras, derruba os muros, para que numa comunhão santa, numa só união, Senhor, nós possamos juntos alcançar de Ti a necessidade da nossa casa, da nossa família. Toma os nossos filhos, Senhor, toma na Tua mão toda a nossa necessidade, abre a porta do emprego para quem está, Senhor, precisando, lutando, buscando para levar o pão de cada dia, para levar o leite, Senhor, para casa. Ajuda pelo amor do Teu nome, e nós glorificaremos o Teu nome de Pai, Senhor. Nos abençoa, nos guarda, nos guia e manda a Tua palavra esta que venha mexendo dentro do nosso coração, Senhor, que façamos nós perceber que não estamos sozinhos, Senhor, e toda vez que clamamos e buscamos, tomando o alimento do reino da Tua glória, para nos alimentar e nos dar força de continuarmos as nossas jornadas, Senhor. Todos nós temos as nossas lutas, nossas guerras, toma na Tua mão, Senhor, aleluia. Aquele que está chorando, que está gemendo, Senhor, precisando de um socorro urgente, um socorro do já. Tu tem anjo no céu e tem anjo na terra, socorre pelo amor do Teu nome, e nós vamos Te glorificar também, Senhor. Recebe no céu a nossa oração, com ação de graça em Jesus Teu Filho, bendito na Tua glória em eterno. Amém. Glória ao Teu nome. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Santo é o Teu nome, Senhor. Vamos cantar o hino 307, 307. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Santo é o Teu nome. Aleluia, Jesus. Sim, Senhor. Pai celestial.
Glória a Deus, santo é o Senhor. Irmãos, ouvintes, amigos que estão nos acompanhando nesse santo culto, hoje o Senhor deu a graça de estarmos visitando aqui os irmãos da cidade de Alphaville. Sou ali da cidade de Sorocaba, o Senhor me dá graça de atender a cidade de Sorocaba, Votorantim, Iperó, Capela do Alto. O Senhor nos tem levantado junto daquela querida irmandade. E hoje, com bastante alegria, irmãos, estamos aqui junto de vós, participando desse santo culto, onde, Senhor, alegra o meu coração, onde é uma alegria muito grande poder manifestar, tanto aqui na cidade de Alphaville, essa querida irmandade, e também todos aqueles que estão acompanhando, Nós acompanhamos de Sorocaba os cultos que Deus dá graça do irmão Rodrigo fazer, servo de Deus, nosso irmão Wayne também, nosso irmão Tiago está sempre aqui também, nossos conservos, e tem uma repercussão muito grande, irmão. O Senhor tem alcançado vidas, alcançado almas, e tem colocado em liberdade muitos que estão cativos, estão presos, estão desanimados, estão tristes, perderam a esperança e não conseguem vir à casa do Senhor. Mas um movimento, olhando no YouTube, alguém manda o link do culto, na manifestação de Deus o coração volta a bater diferente, a alma é visitada pela presença do Senhor, e o Senhor vai restaurando as almas, vai trazendo de volta aqueles que são seus, e aqueles que o Senhor tem um projeto de salvação. O Senhor não abandona, não deixa ninguém. Então é uma alegria muito grande nesta noite estar aqui junto aos servos de Deus, e Ele nos dando essa honra de presidir esse santo culto para esta irmandade, irmãos, E também, irmãos, participando ao vivo, praticamente online, para todos aqueles que estão na alegria e na comunhão da Congregação Cristã Apostólica. Estamos muito contentes, também como Deus deu ao servo de Deus há poucos minutos nós conversando, também não me arrependo nem um pouco daquilo que o Senhor fez comigo e desta vocação santa, ter nos trazido para a Congregação Cristã Apostólica, onde estamos vendo o sinal de Deus, a sua obra no nosso caminho, e também o prosperar, irmão, e na querida irmandade, na igreja, por onde temos passado, temos visto a manifestação do Senhor com os seus sinais, irmãos. Agradeço ao Senhor ter me chamado na sua graça maravilhosa, revelado Jesus dentro do meu coração, ter me separado, irmãos, feito muito milagre na minha vida, me preparado esposa, me dado filho, e ter me sustentado na sua presença. Digo aos irmãos que teve dias de dificuldade, dias de luta, dias em que eu achei que não sobreviveria, que não teria condição mais de estar, irmão, servindo o Senhor ou na frente do povo, mas o Senhor é longânimo naquilo que Ele promete, e ainda que o homem erre, a palavra do Senhor permanece em pé, o Senhor não volta atrás, e aquilo que Ele prometeu à minha mamãe, prometeu ao meu papai, prometeu aos meus avós, irmãos, quando eu ainda gerava no ventre da minha mãe, Senhor, irmãos, tomou a boca de uma mulher de Deus e disse que ela gerava um Samuel, e que ela ainda comeria da boca do filho dela. Senhor tem cumprido todas essas coisas na nossa vida, e nós estamos ali na cidade de Sorocaba, irmãos. Quero fazer um convite à irmandade, aos ouvintes da região de Sorocaba, Votorantim, toda a nossa região ali, venha nos visitar, venha nos conhecer. Eu costumo dizer aos irmãos que vim congregar conosco na Congregação Cristã Apostólica, alguém ainda se refere como Ministério de Jandira, é vencer o medo e abraçar a esperança, irmãos, porque muitos têm desejo de vir até nós, nos conhecer, muitos estão com o instrumento guardado, muitas mulheres de Deus que não podem mais tocar, não toca mais o órgão, Outros, irmãos, tinha manifesto na vida dele o dom da palavra, o dom da oração, fez tanto estrago na seara de Satanás, o Senhor usava com tanta virtude, com tanta glória, e por ciúme Satanás pode ter colocado uma pedra de tropeço na tua vida, e a hora que você menos percebeu, você já tinha se prostrado diante de alguma fraqueza, de alguma ilusão, de alguma coisa que o mundo possa ter lançado no teu caminho, ou de alguma coisa que possa ter embriagado os teus próprios desejos, os seus próprios sentimentos, e devido ao juízo do homem, ao julgamento
pensamento do homem, você pode ter ficado esquecido, abandonado, e o dom que Deus te deu encostado num canto. Alguém pode até ter dizido assim ou falado assim, vocês perdoem, nós somos ali do interior, somos meio caipira, erra em algumas palavras, mas algum espírito pode ter tomado a boca de alguém e ter falado que não adianta mais, que não tem jeito mais, que não dá para recomeçar, que você perdeu, que a glória de Deus foi embora, que o dom foi embora, que a misericórdia de Deus não mais vai te alcançar na terra. Dá um glória a Deus nesta noite. E se você está acompanhando esse santo culto e está ouvindo esses conselhos e teu coração já está batendo diferente, é um sinal que a planta que o Pai plantou, Satanás não arranca ela. Pavio que fumega também nunca se apagará. Aquele que tem um nome escrito no livro da vida, irmão, ele pode passar pelo vale da sombra da morte, da tentação, do pecado, ele pode se enroscar onde ele se enroscar. Se há vida, a esperança, ainda é tempo de arrependimento, é tempo de voltar à casa do Senhor, não voltar para você ficar sentado no banco da vergonha, né? Para ficar lá, olha, para alguém passar e olhar e dizer, olha, aquele irmão está sentado lá atrás porque ele errou, porque ele pecou, porque ele fez isso, porque fez aquele outro. Aquela irmã, você está vendo, ela não teve paciência, ela não suportou o que acontecia na casa dela, ela se separou, ela fez isso, fez aquele outro, andou para o mundo, agora volta aqui dentro e pensa que Deus ainda tem um projeto de salvação na vida dela. Dá um glória a Deus nesta noite, se livre de tudo isso, venha nos conhecer, venha conhecer a Congregação Cristã Apostólica. Aqui, irmão, nós estamos de braço aberto, como o Senhor nos ensinou, amai o teu próximo como a ti mesmo, e ao Senhor acima de todas as coisas. Não adianta eu colocar uma capa de juiz e escrever nela zelo e falar que eu estou zelando e eu estou julgando a vida do próximo. Dá um glória a Deus nesta noite. Aqui o Senhor nos limpou de todos esses espíritos. Alguém pode dizer assim, mas então pode tudo, qualquer coisa pode não. A palavra fala, Senhor, amo o pecador e abomino o pecado. Mas se tem um lugar que o Senhor pode te libertar, tirar as tuas fraquezas, tirar os teus vícios, que o Senhor pode renovar as tuas forças como os dias passados, não é lá no bar, não é lá numa boate, numa danceteria, não é nas esquinas da vida, é você congregando na casa do Senhor, mas congregando com liberdade de cantar, com liberdade de dar glória, com liberdade de fazer um voto, levantar aqui na frente e contar que o Senhor ouviu a tua oração e chegou à tua casa e entregou na tua mão a tua necessidade. É com liberdade de poder chegar aqui e dizer, olha, você, por mais que você possa estar tudo embramado com tanta coisa do mundo, você chegando aqui dentro, faz tantos anos que eu tocava meu instrumento, eu não toco mais, não posso mais, não, vem aqui, toca conosco, dá glória conosco, canta conosco, e não se esqueça que o sabão do lavandeiro é a palavra que limpa, é a palavra que purifica. E se você está ouvindo esses conselhos nesta noite, é porque o Senhor ainda tem uma glória nova para ser derramada no teu caminho, na tua vida, no teu coração. Não desista, só depende de você. Ninguém chorou as tuas lágrimas, ninguém bebeu o cálice que você bebeu, ninguém andou pelos lugares que você foi obrigado a andar, ninguém carrega as marcas que você carrega dos dias da aflição, dos dias da luta, dos dias da angústia, do dia do desespero. Então cabe a você dar o primeiro passo, a você se movimentar, a você dizer, demônio, saia do meu caminho, eu não quero ficar olhando para trás. Eu aprendi que se eu olhar para frente, que é Cristo, a cada manhã a misericórdia dele se renova, e também aprendi que sempre a glória do segundo tempo é melhor do que o primeiro. Então você que está ouvindo, alma cansada, alma abatida, alma desanimada, alma que alguém pode ter colocado o dedo no teu rosto e falado que você não tem parte, que você não tem direito, que você não tem mais condição, desperta-te nesta noite, venha nos visitar, venha nos conhecer, né? Venha com alguém diz assim, mas se você congregar lá é assim, lá é assado. Venha sentir a presença de Deus aqui junto de nós, irmão. Estou muito contente, Irmandade de Sorocaba, Votorantim, né? Temos um respeito grande pela congregação cristã no Brasil, onde o Senhor tomou um movimento e nos trouxe aqui. Saudade, irmãos, nós temos de alguns cultos e da Irmandade de lá,
mas se você tem desejo, venha congregar conosco. Muitos vêm congregar conosco. Nós estamos ali em Sorocaba, bendito seja o Senhor fazendo uma grande obra. Nos visite, nos procure no site, tem os endereços das igrejas, tem em Votorantim também. Em Votorantim os cultos são às quartas-feiras, em Sorocaba é quinta e domingo. Jorjoete temos culto terça e sábado. Capela do Alto temos culto em sexta-feira na estrada do Jutuba, né? O Senhor preparou uma salinha de oração linda. Glória de Deus tem se manifestado ali, irmão. O Senhor tem cumprido a sua palavra na nossa vida. Então eu queria aproveitar esse tempo reservado, irmão, só para que o Senhor preparou para que expuséssemos um pouco da região de Sorocaba, do que o Senhor está fazendo, irmãos. Estamos terminando uma congregação que vai caber uns 350 sentados, com um tanque de batismo, com galeria. O Senhor tem abençoado a nossa orquestra, irmãos. O Senhor está fazendo um movimento que não tinha passado na nossa mente, nem descido no nosso coração. Mas nesta noite, dá um voto de confiança à tua alma e ao teu Deus, que Ele não te abandonou. Saia, se movimente, venha até a casa do Senhor, e as demais coisas, Senhor se encarregará em fazer na tua vida também, irmãos. Trago saudação de toda a região de Sorocaba, onde Deus dá graça de atender, irmãos, alguns lugares que tenho passado, e desejo levar com a santa paz de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar mais um hino. O Senhor nos mandará o conselho da sua palavra. 92, 92. Glória a Deus nas alturas. Santo é o teu nome, Senhor. Eterno Deus. Glória ao teu nome, Senhor.
Glória a Deus, santo é o Senhor. O Senhor nos mandará o conselho da sua palavra. Glória a Jesus. Livro do profeta Isaías, irmãos. Capítulo 43. O Senhor colocou no meu coração. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Isaías fica logo após Eclesiastes. Cantares de Salomão vem Isaías, profeta messiânico, profeta que falou da vinda de Cristo, do seu reino e da sua glória. 43 de Isaías, só Deus resgata Israel, mas agora sim diz o Senhor, que te criou a Jacó e que te formou a Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo, trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu o fiz. Trazei o povo cego que tem olhos e o surdo que tem ouvido. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouçam, para que se diga a verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivo, isto é, os caldeus, nos navios com que se vangloriaram. Eu sou o Senhor vosso Santo, Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, o que preparou o mar, no mar um caminho, e nas águas impetuosas uma vereda, o que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, estão extintos como um pavio, se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que eu farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito, este povo que tomei para mim, para que me desse louvor. Contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos,
nem me honraste com os teus sacrifícios, não te fiz servir com oferta, nem te fatiguei com incenso, não me compraste com dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me encheste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro, procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Teu primeiro pai pecou e os teus intérpretes prevaricaram contra mim, pelo que profanarei os maiorais do santuário e farei de Jacó um anátema e de Israel um opróbrio. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus nas alturas, o conselho da sua palavra. O Senhor colocou dentro do meu coração esse assunto a respeito, irmãos, de uma restauração, de um resgate, de uma conversa com Deus, que Deus deu na boca do profeta de Deus com o seu povo, o Senhor, na inspiração e no sentimento do dom manifesto dentro do coração de Isaías, na porção que o céu tinha derramado sobre o coração dele, sobre a mente dele, dando ele condição de falar a Israel a respeito da glória de Deus, do amor, da sua misericórdia, de quanto Israel era precioso aos olhos do Senhor, de quanto o Senhor tinha em Jacó e na sua descendência uma promessa santa, bendita, maravilhosa, que não podia ser apagada, que não podia ser rasgada e que não seria trocado por nenhuma outra nação. O Senhor escolheu Jacó, era Jacó, bendito seja o Senhor, e o Senhor já te dá o primeiro recado por esta palavra. Senhor te escolheu, está escolhido, Senhor te separou, está separado para uma grande obra, não importa o que venha, não importa o que aconteça, e não importa que você não ache condição em si mesmo, mas o Senhor que te chamou pelo teu nome, tem um plano de salvação na minha e na tua vida. Dá glória a Deus nesta noite, porque o Senhor tomava a boca do profeta e ele dizia, mas agora assim diz aquele que te chamou, a Israel, aleluia, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Que coisa gostosa, irmão, é saber que o nosso nome já foi comentado um dia lá no céu, aleluia, no dia da nossa conversão, no dia em que a luz da palavra raiou dentro do nosso coração, no dia em que o céu nos separou para esta vocação solene, sublime, maravilhosa de aqui na terra, já sermos portadores da palavra do Senhor, já carregarmos dentro do nosso coração a excelência do amor fraternal, a misericórdia, aleluia, o Todo-Poderoso, ainda que às vezes incompreendidos pelo mundo, por aqueles que estão do nosso lado, que não entendem o nosso falar, não entendem a nossa forma de vestir, não entendem a nossa forma de fazer negócio, não entendem a maneira como acreditamos num Deus maravilhoso e poderoso, que eles não conhecem, que eles não entendem, e que por mais, irmãos, que eles procurem se aproximar da aleluia, e chegar perto de nós para entender de onde vem a nossa fé, se Deus não escrever o nome no livro da vida, e Deus não raiar a luz da palavra dentro do coração, fazendo cair dos olhos as escamas, e fazendo os ouvidos desentupir, para que possam entender e compreender o sentido da palavra, o nome de Jesus, que é tão maravilhoso na minha e na tua boca, ele acaba passando desapercebido diante daquele que não entende, daquele que ainda não teve o coração convertido pela palavra do Senhor. Dá glória a Deus nesta noite, entre tribos, nações e línguas, Senhor te separou para esta vocação ainda, que tenha dia que você esteja coberto de fraqueza, e que você não encontre condição nem de vir na casa do Senhor, e quando você coloca um hino no teu carro para você ouvir, ou quando você vê um vídeo de uma pregação, de uma palavra, parece que uma vergonha quer te tomar, e muitos espíritos querem acusar, dizendo que você não tem direito nem de colocar a mão à mesa para comer o pão, e nem de sentir a presença do Senhor, e quando uma lágrima quer rolar nos teus olhos, e nasce dentro do
teu coração aquela vontade de dar glória, e na loucura da tua mente, do teu próprio ser, você volta nos dias passando, nos dias da virtude, como lemos aqui, no dia da manifestação de Deus, no dia que você se sentia instrumento na mão do Senhor, e que a palavra de Deus era doce na tua boca, e o som dos hinos encantavam a tua própria casa, e que você um dia disse: Senhor, meus filhos crescerão na tua casa como ovelhas do teu aprisco. E o vento passou, destruiu tudo, levou tudo embora, e movido pela tua própria loucura, daquilo que fugiu da tua mão, fugiu do teu controle, e dos caminhos que você não conseguiu caminhar reto diante do Senhor, aleluia, hoje você se encontra prostrado, abatido, angustiado, e o fogo do demônio querendo te engolir, querendo te destruir, e não falta mensageiro do próprio inferno para dizer que você não tem mais parte, que você perdeu o direito, que você foi lançado fora, mas se esquece que você faz parte de uma geração bendita, de uma escolha marcada sobre a tua alma, de uma promessa que vem sobre a tua casa, sobre a tua família, desde o dia que a luz nasceu na tua descendência. Senhor prometeu que guardaria, que esconderia e que nunca abandonaria. Dá glória a Deus nesta noite. Esta palavra veio para mostrar para você a força do teu Deus, o poder do teu Deus, aleluia, um Deus único, um Deus bendito, Senhor, que antes que houvesse dia já era Deus, um Deus que disse: haja luz e houve luz. E hoje você se encontra temendo tudo, assustado com tudo, e diz: Senhor, não dá mais, não vou conseguir. Mas esta palavra hoje não importa se você está na tua casa, se você está no teu escritório, não importa se você está ouvindo ou está vindo no teu carro, não importa o lugar que você está, mas hoje esta palavra, ela gera uma força dentro de você, um poder dentro de você, para você levantar o rosto para o céu e dizer: ó Deus de Israel, eu creio que tu me chamou pelo nome, eu creio que muitas das vezes eu não tive nada para te ofertar, muitas das vezes eu não tive condição de honrar até aquilo que tu me deu, Senhor, mas hoje, nesta noite, ou nesta manhã do dia que vai nascer, lembra-te de mim, Senhor, lembra-te de mim, lembra-te da minha casa, lembra dos bens e beneplácitos que eu já fiz na tua obra, e me restaure, eu te glorificarei, irmão. Isaías anunciava que por mais que Israel tivesse sido levado cativo, por mais que o povo tivesse sido destruído, que por mais que o povo tivesse caído em qualidade, por mais que o povo não tivesse mais a presença manifesta dos exemplos que o Senhor deu, retendo a sinceridade, retendo a pureza, retendo dentro do coração os estatutos que o Senhor tinha ordenado, por mais que o povo tivesse desviado à direita, à esquerda, o Senhor permanecia intacto, permanecia fiel, permanecia olhando, aleluia, e tinha ainda um caminho para uma grande mudança na vida do povo, de restauração, que quer dizer o que, irmão? Aquele que Deus ama não fica na mão do demônio por muito tempo, aquela que Deus ama, quando o mundo engole ela e pensa e que nunca mais o Senhor vai tirar ela da entranha do próprio pecado e daquilo que o mundo oferece, num instante o Senhor olha, e no tempo do Senhor, diante do clamor de uma mãe, do choro de um pai, de um lamento de uma igreja, o anjo desce, restaura, arranca, tira, limpa, põe um vaso de novo limpo na presença do Senhor. Então nesta noite a revelação da palavra é esta: só Deus podia resgatar Israel, e ainda hoje você orou e falou: Senhor, o que está acontecendo na minha casa, o que aconteceu na minha família, o desespero da minha alma, agonia, aflição, a turbulência na minha mente, o desespero que não sai de dentro de mim, Senhor, se tu aparecer, tu pode fazer uma obra, porque eu não acredito mais nem em mim mesmo. Dá glória a Deus por esta palavra, no nome do Senhor Jesus, que a esperança possa visitar o teu coração, e que toda nuvem de dúvida, de aflição, de amargura e de decepção que alguém pode ter lançado sobre a tua mente, Senhor, possa mandar embora nesta noite, e você possa entender, e como o Senhor tomava a boca de Isaías e dizia: operando eu, quem impedirá, aleluia. Dá mais glória, não importa o tamanho da tua prova, não importa a tua fragilidade, a tua fraqueza e até a própria angústia que parece que acorrentaram nos teus pés,
pés e você não consegue força mais, o teu sorriso é um sorriso forçando, você participa de uma coisa, participa de outra, e vai até em alguns lugares aonde falam até do Senhor Jesus, mas o teu coração está nesta palavra, o teu coração está no instrumento que você tocava, o teu coração na suia, o teu coração está na visita que você fazia, no dom que carregava dentro do teu coração, uma glória tão grande, que no dia que você se sentia tão fraco, Senhor te tomava, e como se tomado pela própria asa da fé, o dom dentro de você, você pregava para você mesmo. Aonde foi aquele homem? Aonde foi aquela mulher valente? Se escondeu do que? Da prova, da guerra, ou daquilo que aconteceu na tua casa? Levanta a tua cabeça nesta noite e receba esta palavra de virtude, de poder, de salvação, porque te diz o Senhor: não temas, porque estou contigo, e trarei a tua semente desde o oriente, desde o ocidente. Se alguma coisa espalhou a tua família, Senhor tem poder para juntar tudo de novo e devolver a glória que tinha. Mas apressa-te a se apresentar diante do Senhor, apressa-te, dá ouvido a esta palavra, entenda esta palavra, creia nesta palavra. Não dê ouvido ao homem que quer te condenar, não dê ouvido àquele que só sabe jogar no teu rosto a tua fraqueza, a tua imperfeição, até o teu próprio vício. Dá ouvido à voz da minha palavra, que tem poder para te transformar, para mudar, para entrar dentro do teu coração e arrancar tudo aquilo que te atrapalha e te colocar livre para servir o Senhor. Aleluia. Nesta noite, irmãos, eu estou sentindo dentro do meu coração uma virtude tão gostosa. Vós sois as minhas testemunhas, ainda na fraqueza, você é minha testemunha, ainda amarrado, preso por algum vício, por alguma coisa que te tomou, você é a minha testemunha, porque quando venham falar do meu nome perto de ti, você vai ouvindo, daqui a pouco o teu coração ferve, você não aguenta, e você começa a manifestar o que tem no teu coração. Aleluia. Que Satanás achou que tinha morrido. Você lembra de um testemunho, você lembra de um hino, você lembra de uma visita, você lembra de uma palavra pregada, você lembra da manifestação do meu Espírito, e lágrimas rolam do teu olho, porque algum espírito diz que você não tem mais direito. Mas nesta noite, no nome do Senhor Jesus, agora sim diz aquele que te chamou, a Jacó, e que te criou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, te diz o Senhor. Então, irmãos, anima-te, dá glória a Deus. O Senhor te separou, o Senhor te escolheu. Senhor, tem caminho na tormenta, tem caminho na aflição, tem caminho na guerra. Senhor, tem condição de arrancar o que te atrapalha e te colocar num caminho novo para você andar. Tem condição de devolver aquilo que você perdeu, de virar o teu cativeiro. Ou você se esqueceu que o teu Deus é dono do ouro e dono da prata, ou você já se esqueceu que a vida e a morte está na mão do Senhor. Aleluia. Maia, nesta noite ouve esta palavra no nome do Senhor Jesus, e saia, ande, visite, vá onde você precisar ir. Mas se eu for naquele lugar eu não vou conseguir. Mas se eu preciso passar naquela entrevista, eu não vou conseguir passar. 2021 não sei o que vai ser da minha vida, não sei onde vou andar, não sei o que vou fazer, não sei como vou trazer para a minha casa aquilo que eu preciso. Meus filhos estão crescendo, tem faculdade, tem isso, eu não tenho condição. Nesta noite, Senhor, manda a palavra, como você está na minha presença. Senhor, eu estou na comunhão aqui, eu vi tu falar com o fraco, eu vi tu falar com aquele que tinha parado, eu vi tu falar com aquele que estava perdido. Eu sou fraquinho também, Senhor, mas os meus pés não se desviaram da tua casa, os meus pés não saíram da tua casa. Teve dia que chorando, teve dia que eu não tinha nem a gasolina para pôr no carro, eu fui a pé. Teve dia que eu entrei com fome, com meu estômago doendo, teve ando
Teve dia, Senhor, que eu entrei na tua casa e fiz a primeira oração, mas só tu sabia como eu estava. Teve dia que tudo tinha acabado, mas para mostrar para o demônio que eu te amo, eu clamei o teu nome e levantei e contei os teus milagres, contei o que tu tem feito. Mas, Senhor, eu estou no último da minha necessidade, eu preciso de um socorro, eu preciso que os teus anjos visitem a minha casa, eu preciso que a virtude da conversão caia dos meus filhos, eu preciso que o vento da paz, Senhor, passe no meu lar, eu já não aguento mais a guerra. Receba a virtude que me toma e aumenta a fé do teu coração, aleluia. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem sabe no nascer do próximo dia, é o dia da tua vitória, o sol da justiça não pode nascer, e você vai dizer: ah, Senhor, foi no final do ano que a porta se abriu, foi no final do ano que o meu filho batizou, foi no final do ano que Deus selou a minha filha com a promessa, foi no final do ano, Senhor, que o dom da música caiu na minha casa, foi no final do ano, Senhor, que eu vi o meu filho trocar o cigarro, ou até o tóxico, para dar glória dentro da tua casa. Levanta a tua cabeça e clama pela minha misericórdia, ainda que você seja fraco, mas você está encostado no forte que é Cristo Jesus de Nazaré. Te prepara, não desanima, afirma as tuas estacas, porque está chegando o cântico de vitória na tua boca. Como o Senhor tomava Isaías e dizia: só Deus pode resgatar Israel, irmão, como que dizendo assim, o Senhor fez uma declaração, ele, aleluia, do seu poder, da sua glória, daquilo que ele tinha feito, e dizia: você é minha testemunha, você sabe que você é meu e eu sou teu. Dá um glória a Deus nesta noite. Ainda que algum demônio tentou te levar, ainda que algum espírito anunciou na encruzilhada, ou anunciou nas ruas da cidade que você é dele, eu vou cortar as correntes e vou te trazer de volta para perto de mim. Você é meu, da minha mão ninguém te tirará, não te dou, não te troco, a tua alma é preciosa perante os meus olhos, perante a minha presença. Te prepara, se for preciso abrir a sepultura eu abro, se for preciso arrancar alguém de perto de ti eu arranco, se for preciso te guardar, bendito seja o Senhor do mundo, e te trazer perto de mim eu guardo. Mas receba nesta noite a virtude desta palavra. Senhor, tomava a boca do profeta e dizia: anuncia para o meu povo, foi eu que chamei Israel, foi eu que escolhi Jacó, bendito o Senhor, nada tirará Israel da minha mão, aleluia. Receba a virtude desta palavra, ninguém te tirará da minha mão. Deus seja louvado, amém. Glória a Deus nas alturas. Damos graças a Deus em oração no nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, santo é o Senhor, glória ao teu nome, aleluia. Eterno Deus e Pai nosso que estás no céu, e novamente na tua presença estamos, Senhor, santa, doce e maravilhosa, te dando graça, porque na simplicidade do nosso ser e na alegria de te servir, Senhor, mais uma vez estivemos na tua presença. Graças te damos pela presidência desse santo culto, em louvor e honra ao teu nome, Senhor, pelos hinos que cantamos, pela oração que tu deste, com sentimento de adoração, de reverência e temor diante da tua presença, e cremos que chegou no trono da tua misericórdia, Senhor, levando todas as nossas necessidades. Damos graça porque tu visitou o nosso coração, Senhor. Falamos da tua obra, daquilo que tu está movimentando na região de Sorocaba, no Brasil, no mundo, Senhor, porque próximo está o dia da tua volta, aleluia. Está escrito na tua palavra que se tu não encurtasse os dias, até os escolhidos não suportariam. Senhor, tu sabe a aflição que a terra está passando, mas graças te damos porque temos amparo, temos guarida, temos socorro na tua palavra, Senhor, e damos graça por ela também, santa, poderosa. Nesse livro sagrado tu mandou 43
53 de Isaías, só tu resgata Israel, Senhor. Temos certeza dentro da nossa alma, Senhor, que um movimento tu vai fazer, alguma coisa tu vai gerar, Senhor, e o teu nome de Pai será glorificado na boca daquele que crê, Senhor. Permita que essa palavra fique soando no coração das almas, Senhor, aleluia, para que venha arrancar o cativo do cativeiro, Senhor, venha despertar aquele que está dormindo e venha pôr de pé aquele que está caído, Senhor, e aquele que está sem esperança possa ter a esperança viva, que a tua palavra é fiel e verdadeira e que a vida se manifestará no meu caminho, no caminho da igreja, no caminho de todo aquele que está participando desse santo culto também, Senhor. Te damos graça por tudo, em Jesus teu Filho, a tua destra está e é bendito em eterno. Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Vamos encerrar, irmãos, com o hino 368. Glória a Deus. Sim, Senhor. Glória ao teu nome. Santo é o Senhor.
Glória a Deus, santo é o Senhor. Deus abençoe a todos que nos acompanharam. Senhor possa nos dar força e fé para guardarmos o cumprimento da sua palavra também. Que a paz de Deus, a sua palavra, os seus conselhos, sua virtude e o seu socorro permaneça dentro do nosso coração. Amém.